temos hoje o tema Covid e agora, e temos connosco a doutora Marta Lemos, que é médica interna de saúde pública, tem estado connosco aqui no Centro de Proteção Civil de Portimão. Temos estado a trabalhar em conjunto face a esta pandemia que nos visita, e agora, sem mais, vou passar a palavra. Peço que todos aqueles que estão a assistir a este webinar possam ter o som e a imagem desligados. Desde já também agradecendo a todos a inscrição, o interesse, e que de facto possamos passar aqui um tempo bastante proveitoso, não só com aquilo que a doutora Marta nos vai transmitir, mas também deixando depois um espaço no final para questões que queiram levantar. E essas questões podem ser colocadas através do bate-papo, que depois nós poderemos então transmitir e obter as respostas. Então, vou passar então aqui a palavra à doutora Marta. Boa tarde a todos. Portanto, como as apresentações já foram feitas, o meu nome é Marta Lemos e sou médica de saúde pública. Encontro-me atualmente no meu último ano do internato e estou a trabalhar, portanto, na unidade de saúde pública alocada a esta zona do Barlavento. Mas estou a ajudar, sobretudo, na resposta à Covid no concelho de Portimão. Portanto, feitas as apresentações, se calhar passava então para aquilo que eu vos queria apresentar. Audição. Agora eu não vou ter que sair da apresentação. Eu vou ter que sair. Não vai dar a tripar. Resolvida. Portanto, relativamente àquilo que eu vos trago aqui hoje, aquilo que eu vos pretendo apresentar, portanto, não vos vou amassar muito com conceitos, provavelmente já é do conhecimento de todos, portanto, nesse aspecto tivemos a comunicação social, que nos últimos 7 meses nos tem esclarecido bastante relativamente à doença. O que eu ia tentar focar durante a minha apresentação são, sobretudo, algumas noções que poderão não estar tão bem consolidadas. Ou seja, da minha prática profissional em contacto com os utentes, aquelas situações em que eu me fui apercebendo que poderia estar associado, portanto, gerar mais conflito ou um menor entendimento. Portanto, posto isto, aquilo que eu vos venho apresentar, no fundo, são aqui as principais medidas de resposta à Covid. Ou seja, no fundo, o que eu vos vou apresentar é o meu papel e o papel dos meus colegas como médicos de saúde pública. Vou tentar não me prolongar muito durante a minha apresentação, porque o objetivo também é que no final haja aqui um espaço para discussão, onde vocês possam colocar as dúvidas que tenham, ou dúvidas que até possam surgir durante a apresentação. Portanto, já toda a gente sabe que a Covid é uma doença provocada por um vírus e que esse vírus pertence à família dos coronavírus, e sabemos também que é uma doença que tem transmissão e manifestação, sobretudo, respiratória. Também sabemos que Covid é o nome da doença e que o vírus que é responsável pela doença é o SARS-CoV-2. Portanto, até aqui nada de novo. Relativamente à situação epidemiológica, ou seja, passando a falar daquilo que são os números da Covid, aquilo que nós temos verificado, e é notório, basta olhar para esta curva, é que nós estamos a entrar então na chamada segunda vaga da doença, que aparenta ser bem mais grave do que a primeira. Portanto, à primeira vista é notório o porquê disso, mas irei explicar também outras preocupações inerentes a esta segunda vaga. O que eu vos trago aqui
é o relatório de situação do dia 7 de novembro, portanto isto tem dados até dia 6 de novembro e foi publicado no dia seguinte, e trago-vos este porque foi dos piores dias que tivemos em termos de novos casos reportados, onde tivemos um aumento de quase 7.000 casos. Portanto, olhando novamente para a curva, o que é que nós víamos no início, em março e abril? Víamos que os casos reportados diariamente normalmente não excediam os 1.000 casos dia. Aquilo que se tem verificado atualmente, portanto, nesta nova vaga, não só que estamos numa fase ascendente, portanto, ainda nem atingimos o pico, ainda não se verifica a diminuição dos casos, portanto, estamos em fase ascendente, e os últimos relatórios que têm sido reportados, tem-se verificado que estamos de forma praticamente sustentada acima dos 5.000 casos por dia, o que é preocupante. Isto não nos podemos esquecer que não é só os novos casos que estão a aumentar, em proporção também estão a aumentar as mortes, portanto nós vemos aqui a curva do número de mortes diárias que é muito semelhante ao que se verifica para os novos casos, portanto o número de mortes atualmente é superior àquilo que se assistia em março e abril, e também o número de internamentos, como veem, tem um padrão de evolução também muito semelhante, em que atualmente o número de internamentos é muito maior, incluindo os internamentos em unidades de cuidados intensivos. Isto preocupa-nos porquê? Porque já devem ter constatado, porque a comunicação social nesse aspecto também tem divulgado essa informação, nós já começamos a atingir o limite de capacidade de camas para internamento. E por muitos hospitais de campanha que se possam criar ou por muitos hospitais que se possam disponibilizar na resposta à Covid, as pessoas não se podem esquecer que isto não depende só de, portanto, recursos logísticos ou materiais. Portanto, nós temos que ter em conta que para cuidar destes doentes são precisas pessoas. E atualmente nós estamos com poucos recursos humanos, ou seja, não temos recursos humanos suficientes para dar resposta a uma pandemia deste tipo, e as poucas que temos já estão esgotadas, estão a entrar em burnout dos 7 meses de trabalho que têm decorrido sem descanso. Voltando a apresentar a primeira curva que vos mostrei inicialmente, portanto a curva epidémica dos novos casos diários, aquilo que se verificou, e daí se ter motivado agora uma nova entrada no estado de emergência, é que de facto quando este estado foi anunciado, associado também ao encerramento das escolas, verificou-se efetivamente uma diminuição do risco de transmissão, que pode não ser muito evidente com esta curva, portanto eu pus-vos aqui o início e o fim do estado de emergência, e vocês veem aqui aquilo que foi a primeira vaga. Pode não ser evidente os efeitos olhando para este gráfico, mas quando olhamos para o R, ou seja, o número reprodutivo, aquilo que vemos é que nessa fase houve uma descida significativa. Portanto, nós aqui, inícios de março, tínhamos um R à volta de 3,5 e no início de abril já tínhamos um R perto dos 0,9. E agora vocês perguntam, mas o que é isso do R? Portanto, vejam este indicador como se fosse uma espécie de um velocímetro da transmissão, ou seja, ele diz-nos quão rápido está a decorrer a transmissão, ele avalia a dinâmica da transmissão. Portanto, ele vai nos dizer, no fundo, o número médio de casos secundários que foram infectados pelo mesmo caso índice. Ou seja, se eu tenho um R de 1, significa que uma pessoa com o vírus infecta, em média, uma outra pessoa. Se eu tenho um R de 1,2, quer dizer que essa mesma pessoa infecta mais 20% das pessoas. Portanto, aquilo que nós queremos, o cenário ideal, é ter um R inferior a 1. Passando então para os níveis de alerta e resposta à Covid, e eu trouxe-vos este slide porquê? Porque é importante perceber que para qualquer epidemia existem diferentes fases, de acordo com aquilo que é a avaliação de risco e o impacto da doença no país, vamos ter diferentes fases
e como tal portanto, vamos ter também diferentes medidas implementadas. Atualmente a fase que nos encontramos é esta, a fase de mitigação, que nos encontramos praticamente desde o início da pandemia, portanto desde finais de março que entramos nesta fase, e é a fase mais grave de contágio, ou seja, é a última fase, portanto é que antecede a fase de recuperação, que consiste então numa diminuição da atividade da doença. Portanto, o que é que caracteriza, no fundo, a passagem de uma fase de contenção para uma fase de mitigação? É, sobretudo, a identificação de transmissão comunitária e cadeias. Portanto, era muito mais fácil identificar uma determinada cadeia de transmissão e dirigir a nossa resposta nesse sentido. De momento, isto já não é possível, portanto, a doença está de tal forma presente na comunidade que houve necessidade de alargarmos a nossa resposta. Portanto, uma medida que foi implementada quando nós passamos para a fase de mitigação e que veio alterar completamente o funcionamento que nós estávamos habituados ao nível das instituições de saúde, foi a criação das chamadas, se calhar já ouviram falar, ADCs, atualmente com o novo plano outono-inverno, mais conhecidas como ADRs. Portanto, estas são áreas dedicadas à Covid e foram criadas porque, entrando numa fase de mitigação, no fundo, nós estamos a assumir que o vírus está de tal forma presente na comunidade que qualquer pessoa com sintomas respiratórios é considerada suspeita até prova em contrário. E como tal, quando procura os cuidados de saúde, vai ser abordada como tal. Portanto, se eu hoje, nos dias que correm, começar com sintomas de tosse, que é considerado um sintoma respiratório, e for procurar o centro de saúde no sentido de darem resposta à minha tosse, eu vou ser encaminhada para uma área específica, onde eu vou ser avaliada por profissionais que estão preparados para lidar com casos suspeitos de Covid. Portanto, vai-me aparecer um profissional completamente equipado e que irá avaliar então a necessidade de eu fazer ou não teste. Portanto, neste momento as instituições de saúde estão preparadas nesse sentido. Qualquer pessoa com sintoma respiratório será abordado como se tratasse de um caso Covid até prova em contrário. Outra medida que também foi implementada nesta altura e que se calhar as pessoas não associaram propriamente a uma alteração de fases de contenção para mitigação foi a recomendação de utilização de máscara. Ou seja, as pessoas questionaram muito o porquê dessa mudança. No início, se bem se recordam, a máscara era recomendada unicamente para pessoas que apresentavam sintomas, e isso está de acordo quando nos encontramos numa fase de contenção. A partir do momento que se entra numa fase de mitigação em que assumimos que existe transmissão comunitária, agravada ainda por cima pelo facto de termos verificado que os casos assintomáticos também transmitiam a doença, então houve aqui uma alteração das medidas e começou-se a recomendar a utilização de máscara em larga escala, portanto por todos na comunidade, tenham ou não sintomas. Passando então aqui para as entidades responsáveis por coordenar e liderar a resposta à Covid, temos no topo hierárquico, portanto, o órgão máximo será o Ministério da Saúde, representado pela nossa Diretora-Geral da Saúde, já conhecida, a doutora Graça Freitas, que representará então a Autoridade de Saúde Nacional. Depois, a nível regional, e aqui estou a falar de Portugal continental, portanto, as 5 regiões, Norte, Centro, Lisboa, Valtejo, Alentejo e Algarve, nós vamos ter a funcionar as chamadas ARS, portanto, Administração Regional de Saúde, e os Departamentos de Saúde Pública, que será então representada pela Autoridade de Saúde Regional, que aqui no Algarve é então a doutora Ana Cristina Guerreiro. Depois, a nível local, ou seja, a nível concelhio, nós vamos ter os diferentes centros de saúde, hospitais e as unidades de saúde pública locais, representadas então pela Autoridade de Saúde Local.
Ou seja, em cada concelho nós vamos ter uma autoridade de saúde que vai ser responsável pela gestão dos seus casos Covid e pela implementação das medidas que essa autoridade achar mais adequadas. E é por isso que muitas vezes as pessoas verificam que entre concelhos poderá haver diferenças nas medidas, porque dependem não só da gestão e da avaliação do risco que é feito pela respectiva autoridade de saúde, mas também não nos podemos esquecer que depende muito da situação epidemiológica em que aquele concelho se encontra. Portanto, exemplificando e utilizando os concelhos que eu tenho trabalhado com maior proximidade, obviamente que o delegado de saúde, a autoridade de saúde responsável pelo concelho de Algesur, vai implementar medidas que serão muito diferentes do delegado de saúde que é responsável pelo concelho de Portimão. Portanto, no primeiro estamos a falar de um concelho que teve até à data um total acumulado de casos inferior a 15. Portanto, obviamente que as medidas implementadas e as decisões tomadas vão ser diferentes das medidas implementadas num concelho como Portimão, onde até à data temos um total de casos acumulados já próximo dos 500. E depois temos outras entidades que fazem parte do Ministério da Saúde, como por exemplo o INSA, que é o Laboratório de Referência Nacional, e outras áreas setoriais, como a educação, a ação social, o turismo, o trabalho e muitas outras, com quem nós vamos trabalhando com muita proximidade. Passando então para aquilo que são os pilares básicos necessários para controlar de forma eficaz uma epidemia, nós temos um princípio que chamamos Trace, Isolate. No fundo, o que isto significa é teste, é a identificação precoce e atempada dos casos através de uma utilização apropriada de testes. O track será o seguimento de todos esses casos positivos identificados. O trace é o rastreio de contactos, ou seja, a identificação das pessoas com quem aquele caso positivo esteve em contacto. A isolate será então o isolamento de todos os casos e os respectivos contactos. E estas 4 medidas são fundamentais por si só para interromper as cadeias de transmissão e limitar em muito a transmissão comunitária. Depois temos outras medidas igualmente importantes, como são as medidas de prevenção e controle de infecção, que é exemplo a higiene das mãos, o distanciamento, a etiqueta respiratória, e a comunicação, seja a comunicação entre as diferentes entidades que dão resposta à Covid, mas também muito importante a comunicação à própria comunidade. Passando para aquilo que são os principais sintomas da Covid, isto também não é novidade para muitos de vocês, houve só aqui uma pequena alteração. Portanto, nós já sabemos que há muitos casos que não manifestam qualquer sintomas, há casos que manifestam sobretudo um quadro respiratório, muitas vezes até confundido com um quadro de gripe, porque é caracterizado por tosse ou febre ou dificuldade respiratória, e agora muito recentemente considera-se que pessoas que apresentem, portanto, sem qualquer quadro respiratório, mas que apresentem um início súbito de anosmia, ou seja, falta de cheiro, ou ageusia ou digeusia, ou seja, falta do paladar, são considerados também casos suspeitos de Covid. Portanto, eu agora ia-vos falar um bocadinho dos procedimentos que devem ser tomados, por exemplo, nesta situação em que eu iniciava então um destes sintomas. O que é que eu deveria fazer? Aquilo que é recomendado, como também já sabem, é ligar para a linha SNS 24. O objetivo da criação desta linha inicialmente foi para evitar uma procura excessiva dos cuidados de saúde, porque poderia condicionar então a saturação dos mesmos, não havendo assim capacidade de resposta. Eu neste momento, se calhar, aproveitava para explicar aqui 2 situações que são muito diferentes, mas que muitas vezes são vistas pela população como sendo a mesma coisa. Portanto, tem que ficar claro, tem que perceber que uma coisa é eu iniciar sintomas que são sugestivos, portanto, sintomas suspeitos de Covid, mas eu não refiro qualquer contacto que eu tenha conhecimento, pelo menos, não refiro qualquer contacto com caso positivo, simplesmente iniciei sintomas.
Outra coisa é eu dizer que, independentemente de ter sintomas ou não, eu sei, tenho conhecimento que tive contacto com um caso positivo. E isto é importante realçar, porquê? Porque as duas situações, seja porque iniciei sintomas, seja porque tive contacto com um caso positivo, vão justificar, vão motivar a ausência, seja do trabalho ou da escola. Mas as duas vão ser justificadas de maneira diferente. E posso-vos dizer que, na minha prática, esta é das situações mais difíceis de explicar aos utentes e que geram maior conflito. Isto porquê? Vamos imaginar então que eu iniciei um dos sintomas de caso suspeito. Não refiro qualquer link, portanto eu ligo à saúde 24 e digo iniciei um quadro de tosse, perguntam-me se tive contato com algum caso positivo e eu digo que tenha conhecimento, não. Portanto, só iniciei sintomas e daí estar a ligar à saúde 24. Então, uma situação deste tipo é considerada um estado natural de doença. Portanto, a pessoa iniciou sintomas. E como qualquer doença que motiva a ausência do trabalho ou da escola, tem que ser justificada com uma baixa médica. Portanto, o chamado certificado de incapacidade para o trabalho. O que é que acontece a seguir? Se eu tenho sintomas de caso suspeito, então, obviamente, eu tenho que fazer o teste para perceber se estou perante um caso de Covid ou não. E, obviamente, que, dada a situação, é recomendado que, enquanto não se tenha conhecimento do resultado do teste, a pessoa fique em isolamento. Volto a reforçar que, nestas situações, aquilo que justifica, portanto, aquela necessidade de isolamento e a ausência do trabalho será a baixa. Vamos imaginar, então, a seguir, nós vamos ter dois cenários possíveis. Portanto, vamos ter o cenário em que temos um teste negativo e aqui o que se vai recomendar à pessoa é que mantenha na mesma o isolamento até a ausência de sintomas, porque aquilo que nós concluímos é que, ok, não se trata de Covid, mas alguma coisa tem e essa coisa poderá ser transmissível. Portanto, isto já era assim antes, por exemplo, na altura da gripe, da época sazonal da gripe, já era recomendado que as pessoas que iniciassem sintomas ficassem em casa até a ausência dos mesmos, mas agora se recomenda, dada a situação em que nos encontramos. O problema desta situação é que terá que ser então justificada com uma baixa normal, onde há perda remuneratória para o trabalhador. Portanto, no final do mês não receberá o salário a 100%. Contrariamente à nova alteração de justificação da ausência laboral quando se apresenta um teste de Covid, em que é passada então uma baixa por Covid e essa sim, portanto, é paga a 100% e a pessoa não tem perda remuneratória. Nestas situações, portanto, se a pessoa apresenta um teste positivo, obviamente que ficará em isolamento durante todo o período de transmissibilidade da doença. E eu agora chamo a atenção para este período de transmissibilidade da doença, porque, como é do vosso conhecimento, houve alterações nos critérios de cura e é preciso entender bem este conceito. Portanto, o que é o período de transmissibilidade? No fundo, é eu tendo Covid, o período durante o qual eu sou capaz de transmitir a minha doença a outra pessoa. E aquilo que se considerou para a Covid, especificamente, aquilo que está estimado para esta doença, é que esse período de transmissibilidade vai desde 48 horas antes do início dos sintomas, portanto, 2 dias antes do início dos sintomas, até a altura em que o caso é considerado curado. E agora pergunta-se, quando é que o caso é considerado curado? Portanto, como vocês sabem, já não há necessidade de ter um teste negativo para um caso ser considerado curado. Aquilo que está preconizado é a necessidade do cumprimento de um período de isolamento que inclua, então, aquele período de transmissibilidade da doença. Isto porquê? Porque constatou-se que detecção não implica transmissão, ou seja, eu posso ter o vírus detectável, eu posso fazer uma zaragatoa e esta vir positiva, isso não implica que eu tenha a capacidade de transmitir a doença. E foi com base nesta evidência que se alterou então os critérios de cura e se considera agora que não há necessidade de fazer o teste, mas sim cumprir um período de isolamento
que inclua todo esse período de transmissibilidade. E então aquilo que se constata é que os doentes assintomáticos devem cumprir então um período de isolamento mínimo de 10 dias desde o diagnóstico, portanto, como não temos início de sintomas, não temos uma data para marcar como início, aquilo que se definiu foi a data em que é feito o diagnóstico e a partir daí terá que fazer um isolamento mínimo de 10 dias. O mesmo se passa com os casos de doença ligeira ou moderada, em que devem cumprir um isolamento de 10 dias desde o início dos sintomas. Para os outros casos de doença grave, que normalmente até motivam internamento, ou situações de imunodepressão grave, independentemente de doença ligeira ou mais grave, portanto, nestas duas últimas situações, o período é estendido até 20 dias. Portanto, cumpre um período de isolamento de 20 dias desde o início dos sintomas. Quais são as exceções? Portanto, quais são aquelas pessoas em que não se pode isentar a necessidade de fazer o teste, ou seja, aquelas que necessitam efetivamente ter um teste negativo para serem consideradas curadas. São profissionais de saúde ou prestadores de cuidados de elevada proximidade, doentes que vão ser admitidos em lares, na Rede Nacional de Cuidados Continuados ou unidades de cuidados paliativos, quando há necessidade de transferência intra-hospitalar de utentes para áreas não dedicadas à Covid. Portanto, nestas situações, aquilo que está preconizado é que, ao fim de 10 dias, estas pessoas têm que fazer o teste, repetir. Se for negativo, dá-se alta e considera-se curado. Se o resultado for positivo novamente, depois estas pessoas terão que cumprir mais 10 dias de isolamento, até por fazerem os tais 20 dias que já estava preconizado para outras situações, e aí sim, ao fim desses 20 dias, terão alta sem necessidade de repetir o teste. Portanto, eu na primeira situação falei de uma situação em que eu inicio sintomas de caso suspeito, mas não refiro qualquer link, não tenho conhecimento detectado em contacto, contactei a Saúde 24 e todos os procedimentos então que decorreram daí. Agora, o que eu vos ia apresentar era as situações onde, independentemente de eu ter sintomas ou não, eu tenho conhecimento detectado em contacto com um caso positivo. E o que é que eu devo fazer aqui? Devo então ligar também para a Saúde 24. Eu se calhar neste momento aproveitava para fazer uma pequena crítica à linha, uma vez que ela foi alterada e foi melhorada este mês. Nesse sentido, acho que posso estar à vontade para fazer esta crítica. Portanto, eu não sei se algum de vocês alguma vez teve a experiência de ligar à Saúde 24 porque teve em contacto com um caso positivo, mas posso-vos dizer que, de uma maneira geral, aquilo que eles respondem é, portanto, fique em casa, aguarde 3 dias que será contactado pelo delegado de saúde. Ora, para isto, para dar esta indicação, eu não precisava de uma linha 24, não é? As pessoas podiam então ligar para a própria linha da Unidade de Saúde Pública. Portanto, quando se criou esta linha e quando se viu até a necessidade de reforçar esta linha, porque já nem havia capacidade para dar resposta à quantidade de chamadas diárias que eram feitas para a Saúde 24, era mesmo com o objetivo de aliviar as instituições de saúde, incluindo as unidades de saúde pública. Portanto, se eu tenho uma linha 24 que está a dar indicação às pessoas para ficarem em casa a aguardar o nosso contacto, quando nós sabemos perfeitamente que as unidades de saúde pública estão sobrecarregadas, não têm recursos humanos suficientes para dar resposta, já não tinham para dar resposta àquilo que eram as atividades normais, quanto mais agora numa altura de pandemia. Portanto, se nós não temos esta capacidade, dar esta indicação para nós acaba por ser inútil. E acaba por ser mais inútil ainda quando a pessoa liga para a Saúde 24 e ela dá esta indicação a toda a gente. Portanto, nem sequer faz uma avaliação do risco. Isto quer dizer o quê? Eu posso ter um contacto com um caso confirmado e não ter indicação para fazer isolamento ou para fazer teste. Portanto, é preciso avaliar que tipo de contacto é que houve. Ou seja, quando uma pessoa liga para a Saúde 24 ou quando nós, Unidade de Saúde Pública, fazemos uma avaliação de risco, nós temos que saber quem é o caso positivo com quem a pessoa teve em contacto. Não é identificar no sentido de nos darem o nome da pessoa,
mas nós temos que saber quem é a pessoa, ou seja, não é como muitas vezes acontece que ligam para nós e dizem que tiveram contacto com um caso positivo, e quando nós perguntamos quem é o caso, a pessoa diz, não sei, eu sei que na empresa onde eu trabalho houve lá um caso e o patrão mandou-nos todos para casa, mas eu não sei quem é, nem sei se tive contacto. Ora, isto não nos permite fazer uma avaliação de risco correta, portanto eu preciso saber quem é o caso, porque eu preciso saber em que contexto é que foi feito esse contacto, em que dia é que foi esse contacto, além de que eu preciso também de saber quando é que o caso positivo iniciou sintomas e quando é que foi diagnosticado, para perceber se ele se encontrava no período de transmissibilidade da doença ou não. Portanto, de uma forma geral, como é que nós podemos distinguir aqui contacto de alto risco e contacto de baixo risco? Portanto, existem critérios muito claros e que estão regulamentados para se considerar contacto de alto risco e baixo risco. Eu vou só de uma maneira geral, portanto, muito sucintamente, no fundo, um contacto de alto risco é aquele contacto que é um contacto próximo, ou seja, não respeita aquilo que está estipulado como distanciamento social recomendado. É um contacto prolongado, está estipulado 15 ou mais minutos, ou seja, muitas vezes chegou a acontecer de ligarem para a unidade a dizer eu não tinha máscara, o caso positivo também não tinha máscara e subimos no elevador juntos. Bem, isto não é considerado um contacto de alto risco, mesmo não tendo os dois máscara, é considerado um contacto breve. Portanto, por muito lento que seja o elevador, há de demorar segundos, um minuto, portanto não é considerado um contacto de alto risco que justifique uma necessidade de isolamento. E depois, claro, vem então o contacto desprotegido, ou seja, aquele contacto em que eu não tenho a máscara colocada ou a máscara que eu estou a usar não é apropriada para o contacto que eu tive. E aqui falo sobretudo de profissionais de saúde. Ou seja, há situações, há determinados procedimentos de prestação de cuidados de saúde em que é necessária uma máscara cirúrgica com uma capacidade de filtração maior do que é necessária uma máscara com uma capacidade de filtragem maior do que a máscara cirúrgica. Por exemplo, se eu tivesse uma situação de um médico que me reportasse que fez intubação de um doente, onde há uma exposição às vias aéreas muito grande, onde a própria intubação leva à libertação de partículas respiratórias e ele me diz que durante este procedimento tinha apenas máscara cirúrgica, eu vou considerar na mesma um contacto de alto risco, porque o contacto que foi justificava uma máscara diferente da que foi utilizada. E depois o que é que implica esta distinção de contacto de alto risco e contacto de baixo risco? Que no fundo os de baixo risco serão por exclusão todos os outros que não preencham os critérios de alto risco. É que as medidas implementadas irão ser diferentes, ou seja, os de alto risco ficam em chamada vigilância ativa, ou seja, são vigiados, monitorizados clinicamente pela Unidade de Saúde Pública, que determina o seu isolamento profilático obrigatório durante 14 dias. Os de baixo risco ficam em chamada vigilância passiva, ou seja, não são médicos que fazem a sua monitorização clínica, esta é feita pelo próprio, a pessoa é que está mais atenta ao início ou não de sintomas e não tem, obviamente, necessidade de isolamento. Portanto, eu sou um contacto de alto risco, eu tenho indicação para fazer teste. E agora chama a atenção aqui para estas diferenças. Portanto, voltamos a ter dois cenários possíveis, ou tem um teste negativo ou tem um teste positivo. Eu chamo aqui a atenção para o teste negativo. Portanto, já falámos do teste positivo, se for o caso tem que fazer isolamento durante todo o período de transmissibilidade da doença. Teste negativo, esta é a única situação em que nós chamamos de isolamento profilático. É importante perceber esta diferença. Portanto, isolamento profilático são as situações em que, independentemente de ter sintomas ou não, a pessoa referiu ter tido um contacto com um caso positivo e, como tal, teve de ficar em isolamento durante todo o período de incubação da doença. Ou seja, só nestas situações é que nós passamos a dita declaração de isolamento profilático. Todas as outras situações são justificadas com baixa médica, seja porque têm um resultado positivo à Covid,
seja porque tem um teste negativo, mas o que motivou fazer aquele teste foi única e simplesmente o início de sintomas. Portanto, o que é isso do período de incubação da doença? É importante perceber que são conceitos diferentes. Portanto, eu falei-vos há pouco do período de transmissibilidade, que podia ser 10 dias na maioria dos casos, ou 20. O período de incubação, portanto, o tempo que vai desde que eu sou exposto a alguém que tem o vírus até ao aparecimento de sintomas, aquilo que está estipulado para esta doença é 2 a 14 dias. E é por isso que as pessoas que têm contacto com caso positivo têm que cumprir sempre um período de isolamento profilático de 14 dias. Independentemente da pessoa já está no 7º dia, fez o teste é negativo e diz que não tem qualquer sintoma e pergunta, mas porquê é que eu tenho que continuar em isolamento? Eu estou bem, o meu teste é negativo, porque efetivamente durante os próximos 7 dias a pessoa pode vir a manifestar sintomas. Nessas situações até tem indicação para repetir o teste e este até já pode ser positivo. Portanto, outra novidade da linha 24, além do facto de, pelo menos supostamente, já começarem a fazer avaliação de risco, é que a linha 24 vai começar também a prescrever testes. Portanto, isto já acontecia no início da pandemia, quando se ligava para a linha, eles faziam essa prescrição eletrónica, depois deixou de acontecer, não sei porquê, e entretanto voltou a ser possível novamente. Portanto, a linha 24 já tem essa capacidade de prescrição eletrónica de teste. Outra grande novidade, e que também veio aliviar bastante os nossos serviços, é que também vão ter a capacidade de emitir declarações de isolamento profilático também de forma eletrónica. O que é que isto quer dizer? A pessoa, no fundo, vai receber uma mensagem no telemóvel com os códigos, os quais não percebe, olha para aquela mensagem e não percebe nada do que lá está. Uma mensagem do Ministério da Saúde com os códigos aos quais ela não sabe o que fazer. Portanto, quando se trata de uma prescrição de teste, o que a pessoa tem que fazer é, a própria pessoa é que tem que procurar o laboratório. Portanto, a pessoa investiga qual é o laboratório com convenção com a ARS, ou seja, estamos a falar de um laboratório privado, mas a pessoa vai lá fazer o teste e não paga, porque tem essa convenção. E é a própria pessoa que tem então que contactar o laboratório no sentido de perceber qual é a disponibilidade do laboratório para fazer o agendamento do teste e disponibiliza aqueles códigos que recebeu na mensagem. Portanto, isto para a prescrição do teste. No caso das declarações de isolamento, onde é muito semelhante, portanto a pessoa recebe também uma mensagem com os códigos, aquilo que a pessoa tem que fazer é, vai ao site da DGS, neste campo de informações, aqui em declaração, vai abrir esta página, a pessoa mete o código, valida e gera então o documento que é a declaração de isolamento profilático que a pessoa apresenta no trabalho. Portanto, isto são as grandes novidades relativamente à Saúde 24. Outras novidades dizem respeito aos testes laboratoriais. Não é novo a existência destes testes, portanto, sempre soubemos da existência deles. O que é novo é que foram recentemente validados pela DGS. Portanto, nós, aquilo que temos então como testes laboratoriais atualmente disponíveis e validados para utilização são os chamados testes moleculares, que é a Zaragatou, o Gold Standard, aqueles que já todos conhecemos e cuja análise é feita por PCR, portanto demora normalmente a ter o resultado geralmente à volta de 24 horas. Depois temos então, finalmente, os testes rápidos de antigênio e atenção, estes testes não dispensam Zaragatou, portanto a pessoa tem que levar com a Zaragatou na mesma, a única diferença é que a análise é feita com um reagente e portanto permite-nos ter um resultado muito mais rápido, em 15, 20 minutos temos conhecimento do resultado. E depois há aquilo que já conhecíamos também, que são os testes sorológicos, muito semelhante, por exemplo, àqueles testes que nós fazemos da diabetes, portanto é uma picada, uma gota de sangue que é colocada numa placa e é avaliado o resultado consoante as riscas que aparecem para os anticorpos em comparação com o controle. Qual é a grande diferença? É importante perceber isto. Testes sorológicos não são testes de diagnóstico, portanto estes testes apenas nos indicam resposta imunológica. O único teste que é diagnóstico ou de rastreio é a Zaragatou, seja feito em PCR
ou seja feita a análise com reagente, portanto, sejam testes moleculares ou testes rápidos, só a Zaragatua é que é diagnóstica. Os testes serológicos avaliam se a pessoa teve contacto com a doença e, na sequência desse contacto, se adquiriu ou não imunidade. Ou seja, explicando então o que acontece em termos de resposta imunológica, para perceberem a diferença entre os dois testes, vamos supor então que eu tive contacto com a doença. O que é que vai acontecer? Eu vou começar a ter um aumento da carga viral no meu organismo e, como tal, o meu corpo vai tentar defender-se através da criação de anticorpos. Nós temos dois tipos de anticorpos, na verdade temos mais, mas os principais são estes dois, são os anticorpos IgM e os IgG. Qual é a diferença? Os anticorpos IgM são os primeiros a serem produzidos, portanto são aqueles de resposta imediata que nos pretende proteger o mais rapidamente possível. E os anticorpos IgG, no fundo, são os anticorpos que surgem de forma mais tardia, mas que também ficam no nosso organismo durante mais tempo e que nos permite, então, que nos confere a imunidade a longo prazo, ou seja, que nos permite estar imunes mesmo após o desaparecimento destes anticorpos IgM. Então, o que é que nós vamos ter aqui como cenários possíveis? Nós vamos ter, por exemplo, uma altura inicial onde vamos ter IgM negativo e IgG negativo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não tive qualquer contacto com a doença ou tive um contacto muito recente ao ponto de ainda nem terem sido produzidos anticorpos. Depois chegar a uma altura em que eu tenho contacto com a doença e tenho IgM positivo e IgG negativo. Isto quer dizer o quê? Que eu ainda estou numa fase muito inicial da doença, provavelmente até ainda estou em fase ativa, ao ponto de ainda só ter tido produção de anticorpos IgM, ou seja, aqueles de resposta rápida, ainda não tenho a produção dos anticorpos IgG. Atenção, eu volto a frisar, isto não me dá qualquer diagnóstico, isto não me diz que eu tenho a doença, diz simplesmente que eu tenho anticorpos IgM. É altamente sugestivo de eu estar numa fase ativa da doença inicial, sim, mas isto só pode ser confirmado através da Zaragatua. Passado um tempo, então já começo a ter produção de anticorpos IgG, portanto há de chegar a uma altura em que eu tenho os dois anticorpos positivos, altamente sugestivo de eu já estar, se calhar, numa fase mais tardia da doença, até já ter passado o período de transmissibilidade, mas volto a reforçar, não me dá qualquer diagnóstico, portanto não dispensa a necessidade de Zaragatua para confirmar se tenho a doença ou não. Depois há de chegar uma altura em que nós temos então IgM negativa e IgG positiva, ou seja, as situações que nós consideramos casos antigos de doença, portanto são casos que já estão curados e que até adquiriram imunidade para a doença. Relativamente a estas situações de imunidade, eu chamo só aqui a atenção para o facto de ser altamente, portanto, os estudos indicam que os anticorpos que nós produzimos por contacto com a doença não terem uma capacidade duradoura de nos protegerem a doença durante muito tempo, ou seja, aquilo que está estudado é que poderá dar uma imunidade até de 3 meses, mais ou menos. Portanto, ao fim de 3 meses, há o risco da pessoa ser reinfectada. Há poucos casos reportados a nível mundial, portanto, há poucos dados que nos permitam afirmar isto, mas é altamente sugestivo de que haja essa possibilidade. Portanto, ao fim de alguns meses, a pessoa deixa de ter anticorpos no seu organismo e corre o risco de poder ser reinfectado. E aquilo que se considera atualmente em Portugal, de acordo com as orientações, é um risco ao fim de 3 meses. Passando então para as medidas de prevenção da transmissão, portanto eu trago-vos esta imagem já muito conhecida, no fundo representa as 5 regras que permitem prevenir a transmissão da Covid, apesar de me custar um bocadinho ver esta 5ª regra aqui, eu já vou explicar o porquê, mas no fundo estas medidas de saúde pública para a prevenção e contenção da doença podem ser divididas em 3 grandes blocos. Volto a reforçar aqui que, consoante a fase que nos encontramos, as medidas que são implementadas podem ser diferentes. Ou seja, se estamos numa fase de contenção ou se estamos numa fase de mitigação. Há medidas que são transversais às fases todas,
Há outras, como eu vos falei, como a utilização de máscara, que poderá ter ligeiras alterações. Portanto, dentro da proteção individual temos, então, como medidas a higiene das mãos, a utilização da máscara, que estando então numa fase de mitigação, deverá ser utilizada tanto por indivíduos assintomáticos como sintomáticos, e a etiqueta respiratória. Depois temos outra medida que é o distanciamento social, que inclui também o isolamento profilático, ou seja, o isolamento daqueles casos que tiveram contacto com o caso positivo, e o isolamento propriamente dito, ou seja, o isolamento dos casos positivos. E depois temos as intervenções em contexto social, nomeadamente nas escolas, lares e outros setores. Quase a acabar, portanto, eu podia-vos falar de todas estas medidas de saúde pública, mas vou apenas realçar esta, que é a utilização da máscara. Isto porque têm surgido vários movimentos contra a utilização da máscara que me têm preocupado bastante. Eu ainda ontem fui abordada na rua, portanto, uma pessoa espontaneamente, do nada, decidiu abordar-me e perguntar porque é que eu estava a usar a máscara. Afirmou ainda que era estúpido da minha parte eu estar a usar, peço desculpa, mas foram mesmo palavras dela, e que não fazia qualquer sentido eu estar a utilizar as máscaras. As pessoas argumentam que não há evidência científica suficiente. Eu pergunto quanta mais evidência científica que é preciso. Eu discordo totalmente desta afirmação. E posso-vos dizer que um exemplo muito simples e que vem comprovar a eficácia da utilização das máscaras é efetivamente verificar o que se passa nas instituições de saúde. Portanto, aquilo que nós vemos é que nos hospitais e outras instituições de saúde, a utilização da máscara permitiu diminuir brutalmente o risco de infecção. E digo-vos isto porque nós sabemos, portanto, nós temos conhecimento dos casos positivos que passam diariamente nestas instituições e dos quais não resulta infecção nos profissionais de saúde, salvo exceções, claro que existem, mas posso-vos dizer que a grande maioria destes casos está associada a uma má utilização da máscara. E é por esta razão, por não se conseguir excluir o efeito desta variável de confundimento forte, que é a má utilização da máscara, que leva a este descrédito da sua utilização. Mas a verdade é que as pessoas têm que ter a noção de que a máscara foi desenhada com determinado propósito, que é servir de barreira, e como tal tem que ser manuseada de acordo. Portanto, quantas vezes não vemos as pessoas a manusear a máscara mexendo na parte exterior da máscara com a mão e depois se calhar vão mexer no telemóvel ou tocar em outras coisas sem fazer qualquer higiene das mãos. E se nós pensarmos que a máscara está ali para nos proteger dos vírus que as outras pessoas poderão estar a libertar, então temos que ter a noção, a perfeita noção de que a parte externa da nossa máscara há de estar altamente contaminada. Portanto, usar a máscara ao pescoço enquanto como ameaçantes, ou pôr a máscara para baixo e deixar o nariz exposto a respirar toda aquela face externa, obviamente que isto acarreta um risco muito grande. Portanto, aquilo que está indicado é que a utilização da máscara é altamente recomendada, justificando-se condicionalmente pela plausibilidade teórica. Ou seja, eu não preciso ter um estudo no Lancet que me diz que a utilização da máscara é eficaz, eu sei na teoria como é que esta doença se transmite, como é que ela é manifestada, portanto eu consigo justificar a grande vantagem da utilização da máscara como medida de barreira. Além daquilo que eu verifico da minha prática profissional, de que a utilização da máscara permitiu diminuir brutalmente o risco de infecção. Falo não só das instituições de saúde, que já vos dei esse exemplo, mas, por exemplo, quando estamos a contactar com um caso positivo e fazemos o rastreio de contactos, na grande maioria dos casos, aquilo que nós verificamos é que os coabitantes acabam por vir todos positivos também, porque estamos dentro de casa e os cuidados não existem, portanto as pessoas comem à mesa juntas, estão no sofá a ver televisão juntas, portanto coabitam, o risco é grande e as pessoas, portanto a doença é transmitida. E quando fazemos, por exemplo, o mesmo relativamente aos colegas de trabalho, isto já não se verifica assim, portanto como no trabalho há aquela obrigatoriedade de utilização de máscara, os casos positivos que resultam desse contacto são muito menores.
Passo então para o último pilar, que é a comunicação. Portanto, estas imagens para vocês já são muito conhecidas, são as conferências de imprensa diárias que nós vamos assistindo. Portanto, é uma medida útil de comunicação. E temos também a própria aplicação, que no fundo funciona como um meio de comunicação. E agora aproveito aqui então para deixar a minha crítica. Não é uma crítica à aplicação em si, porque eu sou muito a favor deste tipo de tecnologias, é nos moldes em que ela se encontra desenhada, que faz com que seja inútil. Desculpem a expressão, mas é mesmo isso. E é inútil porquê? Portanto, eu expliquei-vos há pouco como é que se faz uma avaliação de risco. Eu tenho que saber, para saber se determino o isolamento ou não daquela pessoa, para saber se aquela pessoa é um contacto de alto risco, ela precisa me dizer com quem é que esteve em contacto, em que contexto, como é que foi esse contacto, se a pessoa estava com máscara, não estava, e depois preciso saber também se o próprio caso positivo estava em fase de transmissão da doença ou não. Ou seja, eu posso ligar para a Saúde 24, dizer que tive contacto com um caso positivo, aquele caso positivo iniciou sintomas no dia 10, mas eu tive com ele no dia 5, ou seja, 5 dias antes. Então eu não sou um contacto de risco, porque como eu vos falei há pouco, o período de transmissibilidade podia ser estendido até 2 dias antes do início dos sintomas. 5 dias antes eu não estava em risco. Portanto, o que é que a aplicação me vai dizer? Que eu tive em contacto com um caso positivo, não faço ideia quem, portanto eu nem sequer consigo identificar quem é a pessoa, logo não consigo identificar em que contexto foi esse contacto. Portanto, ele pode-me dizer até que eu tive X tempo e a uma certa distância, ok, mas essa informação não é suficiente. Eu não sei se foi um contacto em que até estávamos os dois com máscara, se até não tinha outro tipo de barreira física entre nós, mas não seja um vidro, e então, sendo assim, não seria considerado um contacto de risco. Portanto, ainda há muito a melhorar nesta aplicação. E depois temos as plataformas informáticas. Eu só recomendo aquelas que estão validadas, portanto, nomeadamente a plataforma lançada pelo governo, que é Estamos On, que por sua vez até nos remete para uma data de contactos úteis, inclusive para a plataforma da DGS. Por fim, então, desafios. Pois, desafios temos muitos. Eu reforço estes 4. A população está cansada, a população já não cumpre. Eu não sei se não cumprem, se será só pelo cansaço ou se também porque perderam um bocadinho o medo. Eu lembro perfeitamente no início da pandemia o pavor que as pessoas tinham da Covid, o que contrasta brutalmente com o que eu assisto agora. Eu posso-vos dizer, recentemente falei com o pai de um caso positivo, em que eu estava a explicar ao pai que o filho, por ser positivo, ia ter que cumprir os tais 10 dias de isolamento, enquanto que ele, por ser contacto, teria que ficar os 14 dias. Ao que ele, muito me indignado, me diz então, pergunta, mas porque é que afinal tem que ficar 14, ele fica só 10, então para isso eu prefiro ter Covid. Portanto, e é com esta facilidade que as pessoas agora dizem estas coisas, e eu acho isto muito preocupante e poderá ser um dos principais motivos que leva a este aumento considerável de casos a que estamos a assistir. Portanto, as pessoas não se podem esquecer que é verdade que a doença está mais ligeira, portanto já não é uma doença tão grave como aquilo que assistíamos na primeira vaga, é verdade, mas as pessoas não se podem esquecer que o aumento de casos é notório e com um aumento deste tipo aumentam não só os casos ligeiros, mas também aumentam em proporção os casos graves. Nós estamos a chegar a uma fase em que já estamos a atingir o limite da capacidade de camas para internamento e vamos chegar a uma fase que é cruel dizer isto, mas já não temos capacidade para dar resposta e as pessoas vão acabar por morrer em casa. Portanto, porque eu não estou a falar só da falta de camas para internamento, os próprios profissionais de saúde já estão em burnout, portanto estão esgotadíssimos. Eu posso-vos falar, por exemplo, da situação da minha unidade, aquilo que eu tenho assistido. Portanto, nós, na minha unidade, não conseguimos fazer rotação de profissionais, trabalhar à vez é impensável, nós somos poucos e como tal temos que estar todos a trabalhar e aquilo que acontece é que trabalhamos todos diariamente, fins de semana, feriados,
a sair às 9, 10 da noite, às vezes até mais tarde, e isto assim desde março. Portanto, tenho pessoas na minha unidade que não aguentaram, obviamente, e entretanto até já puseram baixa. E não bastasse, somos poucos, somos necessários, fomos premiados então com a impossibilidade de gozo de férias superior a 5 dias. E quem diz isto na minha unidade diz que isto está a acontecer em todas as instituições. Portanto, estamos a falar de uma situação em que os profissionais não só estão a ficar esgotados, cansados com toda esta resposta à Covid, mas também porque estão direcionados só para a Covid. Ou seja, deixou de haver resposta às situações não Covid. E aqui estou a falar de cirurgias adiadas, tratamentos oncológicos que não estão a ser feitos, entre várias outras situações. Portanto, é mesmo necessário a implementação destas medidas mais apertadas. As pessoas não se podem revoltar contra este tipo de medidas. Eu sei que é difícil, não estamos habituados e é difícil agora vermos obrigados a cumprir coisas que até aqui achávamos impensáveis, mas a verdade é que estas mesmas pessoas se calhar não fizeram a sua parte. Portanto, cada um tem que ser responsável e fazer a sua parte, cumprir aquilo que são as medidas de saúde pública, respeitar o distanciamento, reforçar a higiene das mãos, utilizar a máscara. É necessário que cada um tenha um sentido de responsabilidade. Mas eu não vos vou amassar mais, portanto eu termino aqui a minha apresentação, que já foi bastante extensa, eu peço desculpa, mas havia aqui alguns pontos que eu achei que eram mesmo necessários reforçar, e agora se quiserem colocar alguma dúvida, estão à vontade. Obrigada. Vou só ligar a câmera novamente. Obrigada a nós, mais uma vez, à doutora Marta. De facto, este é um tema que carece também da nossa atenção e cada vez mais, sem baixar a guarda, não é? E podermos enfrentar assim esta pandemia, né, que nos tem aqui ocupado bastante o nosso tempo. Teremos então agora um tempo de perguntas e eu começo já aqui a ver algumas. Desapareceu. Era mais fácil lá acima. Aí, Oi. Ok. Então temos aqui. Não vou conseguir responder a tudo, mas. Vamos ver, temos aqui bastantes. Ora bem, daqui da parte de Celestino Ruivo. Muitos dos espaços que frequentamos no dia a dia, as nossas casas, salas de aula, sala de professores, edifícios de serviços, bares, restaurantes, lares, não possuem sistemas adequados de ventilação mecânica. Muitos destes espaços estão assim muito mal ventilados. A ventilação desses casos dependerá da abertura de janelas e portas e da ação do vento. Em minha opinião, este aspecto da ventilação dos espaços é muito importante na minimização do contágio. Quando se permanece num espaço, mesmo mantendo distanciamento recomendado, o uso da máscara, o risco de contágio é bastante elevado em espaços mal ventilados. O uso da máscara, a lavagem das mãos, o distanciamento são fortemente divulgados, mas a ventilação dos espaços não. Porquê? Posso estar enganado, mas com o inverno à porta, menos janelas e menos portas serão abertas e o risco de contágio aumentará. Falta, em meu entender, uma sexta regra, permanecer no exterior ou em bem espaços ventilados. Aqui a questão não é demais dos espaços ventilados. Sim, claro que essa medida é uma medida importante, portanto as pessoas sabem que é necessário a ventilação dos espaços e quando não temos o ar-condicionado que permita essa extração e essa ventilação, aquilo que está preconizado é a abertura de janelas, que obviamente nesta fase que se aproxima de inverno não é de todo o mais recomendado, quer dizer, curamos um mal e ainda apanhamos outro. Agora, a verdade é que se calhar também tem que haver aqui uma alteração naquilo que são, tanto o ar-condicionado que nós temos disponíveis nas instituições onde trabalhamos,
terá que haver um investimento nesse sentido. Até agora nunca vimos essa necessidade, então nunca se colocou essa possibilidade. Agora, claro que perante uma situação deste tipo é possível que haja algum investimento. As medidas também vão sendo implementadas conforme nós vamos vendo essa necessidade. Portanto, nós não estávamos preparados para isto e vamos nos preparando aos poucos. Agora, aquelas medidas que refere de distanciamento, higiene e utilização de máscara são as mais divulgadas porque efetivamente está comprovado que são as mais eficazes. Obviamente que a ventilação também é importante, mas estas 3 são as que têm o maior impacto e isso é o que está estudado. Temos aqui algumas pessoas a sugerir que realmente uma ação destas pudesse ser feita para a população em geral e agradecendo pela iniciativa e reitero o nosso agradecimento pela vossa participação também e interesse. Temos igualmente aqui o pedido para que os slides possam ser disponibilizados. Este webinar esteve a ser gravado ou está a ser gravado, portanto nós poderemos disponibilizar a apresentação para quem estiver interessado e portanto para todos os interessados. Esta aqui da categoria, não é? Temos aqui uma questão que se prende com a questão do teletrabalho, não é? Por o uso da máscara, portanto, por impossibilidade, não é, do uso da máscara. Não sei se a doutora... Eu isso também não lhe sei responder. Eu sei que há exceções, obviamente, à utilização da máscara, quando a pessoa tem alguma condição que impossibilita a sua utilização, e é o médico de família, outro médico faz essa avaliação e passa uma declaração nesse sentido, portanto a pessoa fica, portanto é uma exceção à necessidade de utilização de máscara. Agora, relativamente aos procedimentos depois para pedir teletrabalho, isso terá que ser com a entidade patronal, eu não sei como é que se processa essa parte, isso eu não lhe sei mesmo responder. Sei que as declarações sim, estão previstas esse tipo de declarações, para quem não consegue utilizar a máscara, que será avaliado e passado pelo médico de família ou outro médico que faça essa avaliação. Clico aqui temos aqui Ana Beatriz Azevedo, que levantou ali a mão. Não sei se quer colocar alguma questão. Não temos aqui mais nenhuma questão. Não sei se mais alguém quer. Ok. Sim, já esclarecemos. Então, a apresentação que foi feita, este webinar, como já disse há pouco, está a ser gravado e depois nós disponibilizaremos então o que foi aqui apresentado. Doutora Marta, mais alguma? Não, da minha parte acho que até já falei demais, até já foi bastante prolongado. Pronto, eu estou sempre aberta a esclarecer alguma dúvida que entretanto possam surgir. Se lembrarem de alguma coisa podem-nos fazer chegar essas dúvidas que eu tentarei responder o melhor possível. De momento não tenho assim mais nada a acrescentar mesmo. Portanto, só agradecer esta oportunidade também de estar aqui um bocadinho convosco e esclarecer, que para nós também é importante ter este papel de esclarecer a comunidade, pronto, através de vocês, através deste grupo que aqui está. Portanto, agradecer a oportunidade que foi oferecida. E antes de terminarmos, eu vou passar a palavra ao comandante Richard Marques, que também esteve aqui a acompanhar e que quer deixar também umas palavras. Muito bem, boa tarde a todos. Eu queria estar na abertura logo para fazer uma introdução, mas de facto não me foi possível aqui, face a questões aqui operacionais, mas não queria deixar passar um momento sem endereçar naturalmente uma palavra de agradecimento a todos os presentes pela paciência, pela disponibilidade, pelo interesse sobretudo
e pedir que assumam também o compromisso de se tornarem agentes de saúde pública e disseminarem esta mensagem que a doutora Marta Lemos, muito clara, de forma muito clara e de forma muito objetiva, passou aqui. De facto, aqui este webinar foi mais uma ação conjunta com a Universidade do Algarve, que temos vindo a desenvolver em várias áreas, entre as quais também esta área da Covid, e, portanto, agradecer esta disponibilidade da Universidade para trabalhar connosco na disseminação destas importantes mensagens que queremos passar à população e centrar no cidadão aquilo que também é a sua responsabilidade individual, não só em proteger-se, mas proteger os outros, e, portanto, não faltaram aqui as sugestões da doutora Marta Lemos na forma muito eficaz que se apresentou para nos protegermos e proteger o coletivo. Dizer que também há aqui um trabalho de equipa que tem sido desenvolvido desde o início com a Unidade de Saúde Pública. Como sabem, a Proteção Civil, neste âmbito, é um mero facilitador, porque estamos a falar de uma emergência de saúde pública e, portanto, o nosso trabalho é, de facto, facilitar a vida a quem tem que lidar com esta situação e ajudar-nos a ultrapassar rapidamente esta pandemia. E, portanto, desde logo, houve aqui, de facto, uma relação direta e fisicamente em conjunto da Unidade de Saúde Pública com o Serviço Municipal de Proteção Civil, e isso tem dado frutos naquilo que é a estratégia de combate, de resposta a esta situação que nos afeta a todos. Dizer também, em resposta às questões que foram aqui colocadas, que houve uma gravação desta sessão. Essa gravação vai ser disponibilizada, como é hábito, nas nossas, através das redes sociais, nas páginas institucionais do município de Portimão, e, portanto, faremos questão de disseminar. E que isto enquadra-se também num programa de sensibilização que temos vindo a desenvolver com os vários setores da comunidade e que tem passado por todos esses setores com o grande objetivo de consciencializar, de fazer perceber que a responsabilidade não está só nas entidades que estão empenhadas, está também no cidadão, naquilo que deve ser o seu comportamento na sociedade, para que possamos ultrapassar o mais rapidamente possível esta situação. Portanto, vai ser divulgada esta gravação, um link que terá esta gravação e, portanto, ampliando assim também a possibilidade de chegar a um maior universo de pessoas, e as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar hoje poderão rever a apresentação da doutora Marta Lemos. Portanto, era isso que eu queria, de facto, vos dizer em remate final, e mais uma vez agradecer a colaboração, a sempre pronta e disponível colaboração da doutora Marta Lemos para ajudar-nos a enfrentar esta situação. Muito obrigado a todos, continuação de uma boa semana, e estamos naturalmente ao dispor para qualquer situação. Temos uma linha dedicada 24 horas por dia, 808-282-112, que está de facto disponível como canal privilegiado também neste âmbito da Covid-19. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Deus, boa tarde. Para a gravação. Para a gravação.